Olá pessoal, aqui é o professor Danilo de História. Gostaria de iniciar essa aula parabenizando aqueles que estão participando, que estão assistindo, que estão comentando nos vídeos. Não se esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem é para deixar aí abaixo do vídeo, beleza? Bora lá! A aula de hoje vai ser uma revisão, uma correção lá da atividade que foi enviada para vocês por e-mail e na plataforma Poliedro, beleza? A questão 1 fala: caracterize os Estados Unidos durante o século XIX. Pessoal, durante esse século, os Estados Unidos basicamente se consolidou como uma nação independente ao fortalecer suas instituições econômicas, políticas, financeiras, expandindo suas fronteiras e desenvolvendo o seu sentimento nacionalista. Alguns eventos foram importantes aqui dentro desse século, como a Guerra Mexicano-Americana, como a Guerra de Secessão, ou também a Marcha para o Oeste, beleza? A questão 2 pergunta: o que foi o Destino Manifesto? Pessoal, é só vocês se lembrarem lá da Marcha para o Oeste, que o Destino Manifesto vai ser uma doutrina, uma ideologia que surge lá basicamente em 1845, através de discursos jornalísticos, e que defendia a ideia de que a posse do Oeste do continente americano deveria ser feita pelos estadunidenses com a proteção, como providência divina. A questão 3 pergunta: qual o papel do negro dentro do sistema trabalhista dos Estados Unidos na época? A imagem aí já fala por si só, né, pessoal? Era a principal mão de obra nos latifúndios localizados lá nos estados do sul dos Estados Unidos. Foi a principal mão de obra no sistema de plantation desenvolvido na época, dentro lá da monocultura do algodão e etc. A ideia que vocês têm que pegar aqui é esse cerne aí, esse núcleo da ideia de que eles eram a principal mão de obra agrícola lá nos estados do sul. Já a questão 4 fala: diferencia a economia dos estados do norte e do sul dos Estados Unidos. Isso daí tem no caderno de vocês, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu copiei isso no quadro. Os estados do norte, eles são o quê? Industrializados, baseados na mão de obra livre assalariada e voltada a atender o mercado interno, enquanto que os estados do sul, eles são agrícolas, centrados no sistema de plantation, como eu falei na questão anterior. Consequentemente, era voltada para a venda de seus produtos para o mercado externo, utilizando a mão de obra escrava. Questão 5. O que foi a Guerra de Secessão e quais as suas principais consequências? Foi uma guerra, foi um conflito civil separatista dentro do lado dos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 65 e teve o seu fim com a derrota dos sulistas e a sua reintegração à União. Entre as principais características ou consequências desse conflito, nós temos a reintegração dos Estados do Sul aos Estados Unidos, a instituição da 13ª Emenda Constitucional, que abolia de vez a escravidão em todo o território nacional, e a instauração do racismo através das leis segregacionistas, que, como foi falado, ficaram conhecidas como leis Jim Crow. Já a questão 6 pede: explique o que é o neocolonialismo. Pessoal, o neocolonialismo é muito semelhante ao colonialismo que ocorreu aqui no Brasil. Ele é um processo de dominação e exploração direta, colocar aí aspas gigantes, de maneira direta, nos forçando a adquirir um novo sistema econômico e político, anulando a cultura que aqui existia, e essa cultura sendo sobreposta pela cultura da metrópole. Então é um processo de dominação que acaba diminuindo ou anulando a autonomia e o senso de identidade das populações dominadas, beleza? Questão 7. Quais as principais diferenças entre neocolonialismo e imperialismo? Professor, eu já vi lugar que fala que é a mesma coisa, já vi lugar que fala que é diferente. Pessoal, neocolonialismo e imperialismo são dois conceitos distintos, apesar de estarem centrados no mesmo recorte temporal e nas mesmas condições, beleza? Enquanto que o neocolonialismo ele interfere diretamente na autonomia das regiões dominadas,
onde a metrópole impõe suas leis, sua economia, sua cultura, o imperialismo ele traça suas linhas de influência de maneira indireta, produzindo uma certa dependência sim, mas sem interferir na autonomia dos estados, beleza? 8. O que foi a Conferência de Berlim, lá de 1884 e 85? Foi basicamente a conferência entre as grandes potências mundiais que definiam as linhas que traçavam as regras para a dominação dos novos continentes africano e asiático. E foi exercido basicamente pelos principais países industriais, definindo lá as fronteiras de colonização, definindo lá as posses neocoloniais desses países. Questão 9. Quais as consequências da partilha da África ou da Conferência de Berlim? Basicamente, as grandes consequências desse evento é segregação racial dentro do continente africano, culturas e civilizações distintas e até conflituosas unidas em um mesmo estado, exploração da mão de obra e das riquezas naturais do continente e dependência econômica desses estados, dos estados formados após o processo de neocolonização, em relação às grandes potências mundiais. Última questão, a questão 10, pergunta: de acordo com as nossas discussões em sala de aula e em videoaula, qual a relação pode ser estabelecida entre a industrialização e a neocolonização? Bem, pessoal, a industrialização iniciada lá em 1750 promoveu uma corrida por recursos que a partir de 1850 encontrou como fonte de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidores os continentes africano e asiático, alimentando o processo de neocolonização desses dois continentes. Essa é a grande relação que pode ser feita entre industrialização e neocolonização. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de comentar suas dúvidas em relação à atividade e para a próxima videoaula eu quero que vocês leiam lá o próximo capítulo para ficarem afiados para a nossa discussão, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.